Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, a ser também alguém que ama o Senhor, ama a vinda de Jesus e se prepara para a sua vinda. Ama a sua palavra e quer conhecer mais esse Jesus tão maravilhoso, que é o nosso Rei, o nosso Salvador. No programa de hoje, continuaremos este estudo maravilhoso sobre Jesus, a sua primeira vinda e as profecias se cumprindo até a segunda vinda de Jesus. Toda essa trajetória nas Escrituras. Então estamos vendo na primeira vinda como se cumpriram as profecias. A profecia que fala que Jesus é sacerdote nos diz que seu sacerdócio é eterno. Vamos estudar isto hoje? Deixe seu coração bem aberto. O Espírito Santo vai lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos mostra lá no Salmo 110 uma profecia a respeito do Cristo, a respeito do Messias, o Messias prometido. E as profecias no Antigo Testamento, elas estão misturadas, ou seja, as profecias da primeira vinda de Jesus com as profecias da sua segunda vinda. Sabemos que Jesus veio primeiramente como Salvador. Veio humilde, montou num jumentinho para entrar em Jerusalém. E Jesus, ele certa vez disse que o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Mas em sua segunda vinda, as profecias a respeito do seu governo, a respeito do seu poder, elas se cumprem de uma maneira cabal. Ele virá montado num cavalo branco, ele virá com seus santos, com seus anjos, ele virá de uma maneira gloriosa assumir o governo da terra de uma maneira maravilhosa e eterna. E a palavra nos fala a respeito do sacerdócio de Jesus. Sabemos que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que está no Salmo 110, que o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a respeito do Messias. E vamos ver sobre a questão da eternidade desse sacerdócio em Hebreus, capítulo 7, do verso 11 ao 19. Diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Calma que nós já vamos estudar. Continue lendo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. E o texto termina dizendo: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. O escritor da carta aos Hebreus, ele está sempre nos mostrando a superioridade de Cristo. Ele começa dizendo: havendo Deus outrora nos falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. Ele nos mostra
o Filho de Deus, Jesus, o Messias prometido, Jesus de Nazaré, superior a todos os profetas. É o que Moisés havia dito, que viria um profeta maior do que ele e que todos deveriam ouvi-lo. Em seguida, no capítulo 1 ainda, o escritor da carta aos Hebreus põe Jesus superior aos anjos. Diz que os anjos são ministros, labaredas de fogo enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. E põe Jesus Senhor, dirigindo, governando as hostes celestiais. E agora, quando ele vai falar da coisa mais importante dentro do judaísmo, que é o sacerdócio, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os sacrifícios, a lei, ele coloca Jesus acima de todo o ritual judaico do Antigo Testamento. Coloca Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não uma invenção do Novo Testamento, não uma palavra tirada de trás da orelha dos apóstolos para mostrar a superioridade de Cristo e afirmar quem é Jesus, mas um cumprimento da palavra de Deus no Antigo Testamento. Um cumprimento de uma palavra dita pelo próprio Deus através do salmista no Salmo 110, versículo 4. Quando diz, o Senhor jurou, jurei, e o Senhor disse que não se arrependeria, dizendo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já vimos que Melquisedeque, ou rei de justiça, ou rei de Salém, era um homem que o escritor de Hebreus nos mostra que a Bíblia não põe sua genealogia, nome de seu pai, de sua mãe, porque ele é um tipo de Jesus. Um tipo de Jesus. Então, nos mostra Melquisedeque como alguém muito especial, que vai mostrar a vinda do Messias, o sacerdócio do Messias. E aqui nos diz que ele é superior aos levitas, superior aos sacerdotes de Israel durante toda a sua trajetória desde Moisés, mostrando que a ordem do Senhor é segundo Melquisedeque. E aqui no texto que nós lemos nos diz que Jesus é da tribo de Judá. E da tribo de Judá não sai sacerdote. Assim como Melquisedeque era sumo sacerdote do Deus Altíssimo e não era da tribo de Levi, pois em sua época Levi ainda nem tinha nascido. É o neto de Abraão que nem tinha nascido, nem tinha Isaac ainda, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. E aqui diz, tu és sacerdote para sempre. É maravilhoso nós sabermos isto. No próximo programa nós vamos ver como que os sacerdotes, eles morrem. Era necessário haver um sumo sacerdote eterno. Eterno, intercedendo por nós. O sumo sacerdote, para oferecer sacrifício, entrar no Santo dos Santos, ele tem de ter uma purificação pessoal. E nós vamos ver que Jesus, Yeshua, o Senhor Jesus, o Messias, ele sem pecado. Ele perguntou para toda a sua geração, quem de vocês me convence de pecado? Quem pode apontar uma falha na minha vida? Não havia, não havia. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo de uma maneira maravilhosa, anunciado por anjos, obra do Espírito Santo ali no ventre de Maria. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Então, nós vimos que a palavra diz, tu és sacerdote eterno, para sempre, para sempre. E aqui o escritor da carta aos Hebreus, que pode muito bem ser Paulo, não sabemos, lá na eternidade, lá na glória, vamos saber quem foi, mas sabemos o seu autor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos diz que se revoga a anterior, tu és sacerdote para sempre, por um lado se revoga a anterior ordenança, um novo sacerdócio, por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. É interessante percebermos que com a morte de Jesus,
40 anos depois, o templo é destruído e não houve mais sacrifícios. Não houve mais o sacerdócio ali em Jerusalém. Sabemos que na volta de Jesus, sabemos que o que está registrado como profecia nos últimos tempos é que o templo é levantado, os sacrifícios retornarão e o anticristo vai ter um momento aí muito especial em que os judeus vão ver que ele não é o seu Messias. Bem, Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por mim e por você. E ele é eterno, eterno. Vamos falar com ele agora? Derrame seu coração diante dele. Ele te conhece, te ama e pode fazer tudo além do que você precisa, além do que você imagina, porque ele é o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, enviado ao mundo para a nossa salvação, enviado ao mundo para nos trazer a verdade, para nos revelar todas as coisas e nos revelar que temos salvação, o perdão dos nossos pecados através do seu sangue vertido ali na cruz. Reconheço que em Jesus eu posso ter uma nova vida, por isso eu abro agora o meu coração para que o Senhor venha, ó Jesus. Lave-me completamente de toda impureza, de toda iniquidade. Dá-me um coração limpo, um coração perdoado, um coração novo, um coração semelhante ao teu. Enche-me do teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu tenha certeza da minha salvação. Senhor, eu me entrego a Ti para sempre, pertencer a Ti e fazer a Tua vontade. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, aqueles, ó Deus, que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dor, momentos de luto, momentos de enfermidade, momentos de tribulação, momentos de opressão maligna. Em nome de Jesus, envia a Tua bênção, envia a Tua palavra de ordem e traz a cura aos corpos que estão enfermos agora. Envia a Tua palavra e traz libertação aos oprimidos pelas trevas. Envia a Tua palavra e traz o suprimento para aqueles que necessitam. Traz a Tua bênção, a fé avivada e traz, ó Deus, em cada coração esta esperança e a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores e de que um dia estaremos para sempre diante de Ti. Abençoamos a cada pessoa que nos assiste com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse de todas as bênçãos do Senhor. Creia em Jesus. Conheça-o mais e mais através da sua palavra. E até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Até lá.